Sejam bem-vindos à 8ª CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente do Hospital de Base de Bauru. Promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, o evento é dirigido a todos os funcionários dessa instituição. Com grande satisfação que convidamos a todos para acessarem nossas palestras, que, por ocasião da pandemia, serão todas online. Neste momento, convido o senhor Fernando Pagnin, gerente de RH da unidade do Hospital de Base, para abrir nosso evento. Olá a todos os colegas do Hospital de Base de Bauru. Com muita honra estamos aqui hoje abrindo mais uma CIPAT e em nome de toda a diretoria da FAMESP, em especial aos diretores do Hospital de Base, Dr. Ruglo, doutora Mônica, doutora Thelma, queremos parabenizar toda a comissão organizadora pela dedicação e esforços para realizarmos uma excelente semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, mesmo em tempo de pandemia. Essa é a nossa 8ª CIPAT no Hospital de Base, na gestão FAMESP, trazendo o tema qualidade de vida em tempos de pandemia, sendo com certeza, pelo menos para mim, uma das CIPATs mais importantes e discutida dos meus 25 anos de FAMESP, devido ao momento que estamos atravessando. Como não poderia ser diferente, com o objetivo de evitarmos aglomeração de pessoas, este ano estaremos utilizando esse conceito do novo normal, que penso eu veio para ficar, com todas as palestras feitas de forma online. A partir de hoje, até sexta-feira, dia 28, estaremos com palestras em diferentes áreas como economia, emprego, alimentação, saúde mental e higiene pessoal. No final de cada dia, as palestras ficarão disponíveis no YouTube da FAMESP para acesso do público em geral. Finalizo aqui meu discurso de boas-vindas, desejando uma ótima CIPAT a todos, solicitando a participação dos colaboradores nas palestras e que continuem acreditando e vestindo a camisa da FAMESP, pois nesse momento de incertezas sobre esse vírus que está aterrorizando todo o planeta, sem dúvida nenhuma a melhor saída ainda é a prevenção, seguindo os protocolos do hospital, orientações do nosso SESMIT e CIPeiros, tendo a certeza que tudo isso vai passar e logo poderemos voltar à normalidade, pois quem diria um dia gestos simples e de cordialidade, como um aperto de mão e abraço ao colega de trabalho, estariam proibidos. Agradeço a atenção de todos, lembrando que essa semana estaremos todos juntos e online. Muito obrigado. Portanto, nossa CIPAT está oficialmente aberta. Muito obrigado a todos e aproveitem ao máximo as palestras que organizamos para todos os nossos colaboradores. Damos início ao ciclo de palestra trazendo o tema Economia Doméstica e Finanças Pessoais, com o economista e professor Dr. Reinaldo Cafeu, que abrirá a nossa semana de palestras. Nosso convidado e palestrante possui formação acadêmica na área de Economia e Ciências Contábeis, doutorado em Agronomia e mestrado em Comunicação Midiática. Também é presidente da Associação Comercial de Bauru, delegado do Conselho Regional de Economia, comentarista de Economia da Rádio 94 FM, articulista do Jornal da Cidade de Bauru e professor universitário. Professor, uma grande honra, um grande prazer tê-lo aqui na nossa CIPAT. A gente que está com a ideia aí de sempre estar trazendo algo diferente para os nossos temas. E agora eu passo a palavra para o professor. Muito obrigado, parabéns aí pela organização da CIPAT. É uma alegria estar nesse momento, principalmente num segmento que está aí à frente, né? Então, essa contribuição que eu trago, espero que efetivamente agregue valor a todos vocês. Bom, eu pretendo abordar esse nosso bate-papo em duas dimensões. Eu vou falar um pouquinho da questão econômica, que é dar o pano de fundo do que eu vou falar, e depois eu quero falar um pouquinho sobre o orçamento familiar, e fique à vontade para me interromper a hora que você quiser, para a gente ter a nossa interação. Para ficar mais fácil, eu vou projetar aqui uma equação. Essa equação é uma equação macroeconômica, fiquem tranquilos, não é nada de economia, vocês vão entender, tá? Se você quiser medir o produto interno bruto, que é a medida da riqueza de um país, você pode medir isso olhando
a oferta, ou seja, eu meço o que o setor primário da economia produz, somo com o setor secundário e com o setor terciário, ou seja, agricultura, pecuária, indústria, serviços e comércio. Ou então, eu posso olhar pelo lado de quem demanda. Nesse caso, o PIB, a riqueza de um país, é o resultado do consumo das famílias, dos investimentos privados, do que o governo gasta e da situação líquida que o país exporta e importa. Esta equação, o consumo das famílias representa 70% delas. Então, olhando essa equação, a conclusão que nós temos é que o tombo da economia no Brasil vai ser um tombo efetivo. A economia brasileira deve encolher esse ano em torno de 6% acima da inflação. Então, eu estou falando de alguém que vendia o ano passado 100 moedas, esse ano vai vender mais ou menos 92 moedas se eu conseguir a inflação. Quer dizer, em resumo, eu vou perder um mês de produção. Nós vamos produzir o equivalente a 12 meses para ter um resultado de 11 meses. É como se fosse aí com vocês trabalhar 12 meses e faturar 11. Quer dizer, vai faltar um mês nessa equação. Um detalhe. Eu vou começar aqui dos investimentos. O empresário está sem dinheiro, está ferido. As exportações e importações estão até com saldo positivo, bom, até o mês de julho foi um dos melhores, porém, com exportação menor e importando menos. Quer dizer que nem o investimento, nem o setor externo ajudarão esse ano no crescimento econômico. As famílias estão com o caixa apertado. Eu vou falar já já um pouco mais disso, e representa 70%. O que vai sobrar aqui é gasto do governo. E olha aí, vamos chamar de sinuca de bico que está a equipe econômica. A equipe econômica do governo atual, ela tem um viés liberal. O liberal não gosta da atuação do governo. Conclusão, nós vamos ter ainda que conviver uma certa discussão no seio do governo em relação a essa questão envolvendo gastar mais ou gastar menos. E na variável consumo, qual é o grande problema? O Brasil pratica hoje a menor taxa de juros da sua história. Ela, em tese, seria estimulante ao consumo. De um lado, você teria crédito barato para emprestar, e na outra ponta, taxa de juros baixa para não poupar. Por exemplo, a poupança, a caderneta de poupança, vai render daqui para frente 1,4% ao ano. E a inflação deve ser de hoje a 12 meses, acima de 2%. Quer dizer o seguinte, quem deixar o dinheiro na poupança sequer vai ganhar da inflação. É como se você comprasse 10 litros de leite agora, daqui a um ano você não vai comprar mais 10 litros de leite se o dinheiro ficar na poupança. Então quer dizer o seguinte, que a renda fixa já não é um bom negócio. E esse consumidor que aprendeu com esse novo normal também está muito seletivo. Por quê? Alguns não tiveram queda na renda direta, mas um familiar teve queda na renda. Isso quer dizer o seguinte, nós não estamos precisando e estamos abrindo mão de comprar supérfluos. Então, eu, pessoalmente, não tenho viajado, eu, pessoalmente, não tenho comprado uma camisa, praticamente, o combustível meu são poucos deslocamentos. Por quê? Eu estou indo menos no meu escritório, eu estou fazendo a maior parte das minhas atividades de home office. Um ou outro está tendo ainda esses gastos, mas nós nos concentramos naquilo que é essencial dentro da nossa casa. Resumo, não virá pelo consumo o crescimento da economia. Daí é factível isso. Ah, mas sempre vai ser assim? Não. A perspectiva é que o ano que vem o país volte a crescer. E nós trabalhamos com alguma coisa perto de 3% a 3,5%. Mas tome um cuidado. Lembra das 100 moedas? Em 2019 eu faturava 100 moedas. Esse ano eu vou faturar 92. Se eu crescer 3,5%, será sobre os 92. Então eu vou demorar um ciclo de 3 a 4 anos para voltar no PIB de 2019. Então vai ser um longo caminho, e o que é pior do ponto de vista macroeconômico, um agravamento do desemprego. Nós temos cerca de 30 milhões de pessoas que queriam trabalhar mais. 7 milhões de pessoas não estão procurando emprego. Então,
eles não são capturados ainda no índice de desemprego, na taxa de desemprego. Mas na hora que as coisas começarem a melhorar um pouco, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão entrar na fileira do emprego e não vai ter para eles. Conclusão, essa taxa de desemprego brasileira vai ser uma das maiores da história. Esse é o grande desafio. E olhando o orçamento da nossa casa, qual seria o ideal para você? A priorização dos gastos essenciais, que é aquilo que você não consegue deixar de gastar. Alimentação, saúde, transporte, os bens básicos da sua casa. E abrir mão, nesse momento, dos chamados gastos supérfluos, aquele que você pode, de alguma coisa, adiar. E eu uso o método chamado 50-15-35. Metade do seu dinheiro, no máximo metade, para os bens essenciais, 15% efetivamente para você guardar dinheiro ou pagar dívida, e 35% nesse supérfluo. Nesse momento, a recomendação é abrir mão desses 35% do supérfluo. Então, em linhas gerais, a minha introdução é essa, e agora fico aberto aí para a gente conversar, interagir e explorar o tema aí. Professor, como o professor mesmo disse, que a economia nacional, acredito até que a economia mundial, ela vai levar um tempo muito grande, né, para ter uma retomada. Na sua visão, já vamos tratar aqui mais do ambiente mais de casa, né? Na sua visão, qual o cenário de mercado de empregos e crescimento econômico para a nossa cidade, para Bauru? Eu fiz uma projeção recentemente a pedido do Jornal da Cidade. O Bauru tem um PIB anual de 13 a 14 bilhões de reais. A minha projeção, pelos dados que eu tenho do comércio, pela associação comercial, é que nós vamos ter um tombo, Bauru, de produção na ordem de 700 milhões de reais. Ou seja, comparado com o ano passado, nós vamos perder 700 milhões de reais. Nós tivemos, os primeiros 7 meses desse ano, o pior saldo de emprego formal, ou seja, o CAGED ele vê quem é admitido e quem é demitido. Portanto, é o saldo. Nós acumulamos quase 2 mil vagas, e não foi pior porque uma empresa de recuperação de crédito na cidade fez uma grande contratação, ela contratou mais de 500 profissionais. Então, nós tivemos o pior cenário. E tem um detalhe, algumas empresas, elas receberam auxílio governamental e a contrapartida foi segurar o emprego. E elas não vão suportar, porque elas não estão voltando no nível de atividade. Então, objetivamente e diretamente, nós vamos ter uma queda do emprego em Bauru semelhante ao que vai acontecer em nível nacional. E como a nossa matriz econômica está muito alicerçada no comércio e serviço, representa 70% da geração de riqueza, somente um ou outro setor é que vai salvar, os demais vão ser com desemprego. Então, nós vamos acompanhar um pouco a tendência nacional. Se eu pensar numa letra, nós estamos no U, chegamos em abril na parte de baixo do U, e nós vamos lentamente recuperar esse nível de emprego. Não vai ser em V na cidade de Bauru, pela característica da nossa matriz econômica. Professor, em termos de projeção, quanto tempo para a gente ter essa retomada? Eu imagino assim, o ano está perdido. Nós vamos ter aí, como eu falei, a perda de um mês. Isso é computando janeiro a dezembro. O pior momento foi em abril. Então, nós tivemos o fundo do poço agora em abril. Em maio já teve uma pequena melhora. E nós começamos agora a voltar. Mas vejam, na média, o comércio perdeu 50% de venda. Na média. Eu estou pondo aqui farmácia, supermercado, que não perderam. Postos de combustível, que perderam menos. Mas, na média, Bauru, nós fizemos uma pesquisa, tombo de 50%. Quer dizer, é o seguinte, eu vou recuperar o que daqui para frente? É positivo. Alguma coisa sobre uma base metade do que era antes. Então, nós vamos ter recuperação do nível de atividade em Bauru e na região. Agora, no mês de julho, já saiu. Agora, em agosto, inclusive com o apelo do Dia dos Pais, começa a ter uma estabilidade, não mais crescimento em setembro, aí começa a alavancar um pouquinho. Vai ter agora em setembro um movimento nacional
da Semana Brasil, que é para alavancar vendas do consumidor. Pode dar um refresco. Aí você tem Dia das Crianças, Black Friday em novembro, no Natal. Então, na barriga do U, nós estamos lá na parte de baixo e gradativamente esse U começa a subir. Vou sentir melhora efetiva a partir do ano que vem. Então, serão praticamente aí 5 meses de uma sensação de melhora, mais distante de recuperar o tempo perdido. Mas o pior ficou para trás. Quer dizer o seguinte, quem tinha que quebrar, quebrou. Alguns vão ainda quebrar, mas vai ser no final. Mas vamos conviver com um nível de desemprego um pouco maior ainda, para melhorar mais perto do final do ano. A gente sabe que nesse período de pandemia, a gente, Bauru principalmente, fechou vários postos de trabalho, né? Qual o segmento mais afetado, né? Que a gente é uma cidade de comércio, a gente sabe disso, né? Que é o que toca a cidade, é o comércio. Tirando o comércio, eu não sei aí, também o senhor pode até esclarecer melhor para nós, o comércio foi a área mais afetada ou teve algum outro segmento mais afetado? Vamos lá, vou dividir em duas aí. Antes dessa grande contratação da empresa de serviços, né, e a recuperação de crédito, Bauru, os números piores eram comércio em primeiro lugar e o setor de serviços em segundo lugar. Como essa empresa acabou fazendo uma grande contratação, nós temos um saldo positivo dos serviços de 134 vagas. Na área do comércio, o saldo ficou negativo em 941 empregos. Depois, 1.401. Depois vem o setor industrial. A indústria dá uma ilusão, né? Pô, mas a indústria não parou. Não parou aquelas ligadas aos produtos essenciais. Porque, na verdade, se o varejo não vende, a indústria não tem para quem vender. Eu conversei com um empresário que produz óculos, armação de óculos. Não, você está podendo trabalhar. Falou, tá, só que eu estou estocado. A ótica está aberta, mas não está vendendo. Né? Eu, por exemplo, não saí de casa para ir no oftalmo. Mesmo que eu vá, eu não vou trocar minha armação, porque nesse momento eu estou priorizando outras coisas no meu gasto. Apesar de ter a característica essencial. Então, o setor industrial, ele perdeu mais de 840 vagas. Então, na hierarquia, se eu tirasse essa empresa local, aqui seria quem perdeu mais? Comércio. Quem perdeu em segundo? Serviços. Setor industrial. A única coisa que salvou é a agropecuária e também a construção civil, que agora retomou um pouco. A agropecuária em Bauru representa só 2% do nosso PIB. Então, é pouca coisa. O saldo positivo de 4, e a construção civil teve um saldo positivo de 134 vagas. Mas o alicerce nosso, que é o setor terciário, é o que está mais sendo afetado em nível local. A gente fala, né, o tempo, tudo que está se envolvendo é em torno da pandemia. As empresas, né, que estão aí tentando, tocando, que ainda não fecharam as portas, essas empresas, as que estão abertas ainda, elas estão se preparando para um pós-pandemia? O senhor acha que essas empresas, elas tomaram alguma ação para essa retomada, né, na hora que tudo isso acabar e elas retomarem o segmento? Acho que efetivamente ficaram no mercado porque de alguma maneira agiram na direção correta. Ou elas já estavam prevenidas do ponto de vista do seu capital de giro e, portanto, suportaram, ou elas estão num setor que teve menos abalo, né? Por exemplo, o setor de supermercados aumentou o faturamento. Eu tive contato com uma indústria de embalagens que ela está tendo o melhor ano da sua história recente, dos últimos 5 anos, melhor nível de venda, porque ela trabalha numa cadeia importante de bens essenciais. Não é a realidade de todos. O que a pandemia trouxe? As grandes corporações estão predominando no mercado. E os pequenos com muita dificuldade. Então, esse pequeno, ele nem tinha capital de giro e, tampouco, ele estava inserido no ambiente de uma alta tecnologia. Conclusão, ele teve que improvisar. Aqueles que conseguiram contornar, fizeram a lição de casa e estarão muito mais bem preparados daqui para frente. Mas a sobrevivência do pequeno
nesse momento, virá do diferencial do seu produto ou serviço. Por quê? O que for commodity, o que é uma commodity nesse contexto que eu estou falando? Uma geladeira, um fogão, um eletrodoméstico, não adianta o pequeno querer entrar nisso. Porque isso vai ser das grandes redes, e elas já têm preço e tudo mais. O que esse pequeno vai poder fazer? Ele vai te convencer, vai me convencer, que se eu comprar o produto, o serviço dele, vem com algum valor diferenciado. Então, essa coisa mais local e regional do pequeno é aquela coisa da costureira, né? É aquela coisa do atendimento, de te chamar pelo nome, de te encantar. Quem está fazendo isso, mesmo no setor de supérfluo, poderá ali na frente e daqui para frente colher resultados. Então, nós temos duas maneiras de aprender, ou na amor ou na dor. Os que tinham um pouco de recurso estão aprendendo ainda no ambiente do amor. Mas os que não tinham recursos, ou aprenderam na dor, ou fecharam. O aprendizado agora vai ser um aprendizado forte e vai garantir até uma sobrevivência adicional para essas organizações. Legal. Professor, além de toda essa crise na saúde pública, a pandemia ela acabou trazendo o impacto na saúde financeira de inúmeras famílias, né? Por conta do distanciamento, de paralisação de várias atividades. Então, de uma certa forma, houve um impacto diretamente na vida das famílias, principalmente aqueles de renda baixa. Quais sugestões o senhor recomenda para que as famílias possam se organizar e não ter tanto impacto na saúde financeira familiar? Esse talvez seja o grande desafio. Primeiro, eu gosto muito da ideia de o chefe da família, homem ou mulher, não tomar nenhuma decisão heróica. Então, a primeira coisa que eu chamo é democratize o orçamento da casa. Não raramente, você, por exemplo, chefe de família, está passando por uma dificuldade financeira, mas você não fala isso para tua filha, que é adolescente, ela acha que está tudo normal. E como você, dependendo da sua situação, consegue trocar o celular dela, eventualmente pagar para ela ter um supérfluo, ela tem um comportamento de consumo divorciado da real situação da sua casa. Então, sou muito favorável à educação financeira dos filhos. Então, esse é o primeiro ponto. E reunir a família para falar de dinheiro. Claro, você não precisa abrir tudo, mas imagina, olha, eu quero dizer para vocês que eu sou um profissional liberal, perdi 30% de renda. Então, todos nós vamos ter que economizar de alguma maneira. Então, o primeiro fato é esse. Segundo, é ter um controle absoluto sobre os seus gastos. Pensa no seguinte, você pega a tua renda, ela é fácil de saber. Você ganha menos do que você paga de imposto. INSS, imposto de renda, quando é o caso. Vamos supor que você ganha lá R$2.000 líquido. Assuma isso com 100%. Aí eu vou voltar naquela métrica que eu falei. Dos 100%, faça um levantamento no mês para ver se você está gastando no máximo R$1.000 desse exemplo para comer, vestir, se locomover, educar. Verifique se desses R$2.000 você está conseguindo guardar R$300 ou separar R$300 para pagar uma dívida. E verifique se os seus gastos do seu estilo de vida, que são supérfluos, estão no máximo em R$700. A regra é 50, 15, 35. Então, de 2.000, metade essenciais, 15% prioridades e 35% do estilo de vida. Se na hora que você fez isso, primeiro, você está gastando mais do que os R$2.000, você está com o padrão de vida acima do que a tua renda. Está na hora de cortar o que for possível. Se na hora você percebeu que o seu gasto com estilo de vida é muito grande, que não permite você guardar dinheiro, começa a questionar. Será que você não está fazendo extravagância desnecessariamente? Será que você não está fazendo uma viagem que você não deveria? Será que você não está gastando com internet muito além? Será que a TV a cabo na tua casa, que se é que você tem, não está consumindo um dinheiro muito elevado? Enfim, corte ali. O que você não pode abrir mão é de ter, no mínimo, 15% de sobra financeira, ou para pagar uma dívida ou para guardar dinheiro. Então,
Agora, isso tem que ter uma disciplina. Diariamente você precisa anotar tudo e fazer essa classificação. Então é fácil. Se pergunte, esse gasto que eu tive, eu vivo sem? Se a resposta é, vive sem, ele é considerado supérfluo. Não. Se eu não pagar aluguel, eu não tenho onde morar. Então, esse é essencial. Não. Se eu não pagar o gás, eu não consigo comer. Esse é essencial. Se eu não pagar mensalidade escolar, eu não tenho educação. Então, isso é essencial. Então, quando você faz isso, as famílias passam a ter um olhar mais controlado. E aí você começa a mudar alguns hábitos. Quando eu vou ao supermercado, nada de ir ao supermercado toda semana. Nada. Faça uma lista, olhe na despensa, vá com a lista na mão e uma vez por mês. Por quê? Porque você vai economizar no deslocamento. E foco. Aquilo que eu for comprar no mercado, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Vai faltar alguma coisa e você vai comprar mais. No supermercado, além da lista, além de olhar a despensa, fique de olho nas promoções. Evite levar criança, porque ela força você a comprar mais. E vá setorialmente. A hora que você for comprar material de limpeza, se concentre nisso. Compare os produtos. Quando você for comprar proteína, carne, etc., concentre nisso. Quando você for na padaria, concentre nisso. Enfim, com muita disciplina no controle orçamentário, você pode tirar vantagem. Cuidado com o gasto na farmácia. Está crescendo muito. Tem gente que vai na farmácia comprar fralda, é caro. Fralda é onde tem volume. Então, evite essas compras de valores elevados que você pode economizar no supermercado. E, se possível, vá nesse atacarejo, que você compra um pouquinho mais e tem economia. Enfim, é um olhar bastante criterioso e seletivo na gestão do seu orçamento, mas nunca deixe de guardar. Mas eu tenho dificuldade, está apertado. Começa com R$30, depois você vai para R$40. Quem tem previdência privada, guarda dinheiro. Por quê? Porque o banco debita na conta. E você não tiver o dinheiro, não vai guardar. Faça a mesma coisa. Olha, eu vou guardar R$30 por mês. Depois eu vou aumentar para 40. Então, não espere pagar todas as contas para guardar o dinheiro. Guarde antes. Se você fizer isso, vai ter vantagem. E quem tem cartão de crédito, não role a fatura lá. Pagou o mínimo, vai se enrolar. A taxa de juros é de 10, 12, 14% ao mês. O reajuste salarial nosso é no máximo 2, 3% num ano. Como é que você pode pagar um juros de 14%? Então, saia do cheque especial e com essa disciplina você pode ter uma vida financeira mais saudável e isso reflete na sua qualidade de vida. E qualquer dificuldade que você tenha, democratize. Reúna todo mundo da tua casa para todos saberem em que fase está a finança da tua casa. Você vai ver que vai sair aí boas dicas e cumplicidade para enfrentar o momento mais agudo. Grandes dicas, professor. Professor, como especialista na área econômica, pode nos deixar uma mensagem positiva aos nossos colaboradores? Posso sim. Primeiro, isso tudo que está acontecendo vai passar. Mais cedo ou mais tarde, vocês já trabalham nessa área, vocês sabem da gravidade. Eu temo o Brasil ter um crescimento muito grande do número de miseráveis. A situação só não está mais grave porque tem essa ajuda emergencial aí, mas nós vamos ter um colchão de pobreza. Mas isso não pode ser limitador para a gente andar para frente. Nós temos que crescer como cidadão, nós precisamos saber que estamos criando uma rede de solidariedade, nós temos que saber que muita gente vai precisar de ajuda, mas nós também teremos muitas oportunidades no mercado. Primeiro, nunca deixe de se aperfeiçoar. Trabalhe para melhorar o seu currículo. O mercado vai estar com muita gente boa querendo trabalhar. E se você não tiver diferenciais competitivos, alguém melhor que você pode ocupar o seu espaço. Segundo, tenha muita determinação naquilo que você quer. Nós precisamos pensar hoje o que nós seremos daqui 10, 15, 20 anos. Afinal, nós somos hoje resultado das decisões que nós tomamos há 10 a 15 anos. Nós vamos viver um momento de necessidade de adaptação e nós vamos ter um momento em que
cada um de nós, no reinventar, vai se reposicionar. O Brasil tem um enorme potencial econômico, tem uma demanda reprimida. E, passando esse momento mais agudo, eu não tenho dúvida que nós vamos começar a perceber, mesmo que lentamente, que as coisas vão melhorar. E se você estiver muito bem preparado, você vai tirar vantagem nesse momento. Então, eu diria o seguinte, nós temos que ter um realismo, mas não um pessimismo. O real é, as coisas estão difíceis. O otimismo vem, temos potencial para melhorar. E quem tiver mais bem preparado, tira vantagem. Sem acomodação, em perspectiva, apostando na sua carreira, eu não tenho dúvida que você vai ter tantos diferenciais que a crise pode assolar o grosso, mas na sua vida pessoal você pode dar um passo à frente. Nós vivemos um momento em que não é o maior que engole o menor, mas o mais rápido que ultrapassa o mais lento. Não seja lento nas suas decisões. Professor, maravilha. Agradecer, né, já finalizando aqui a nossa live, né? Então, agradecer muito a presença e a participação. Com certeza isso vai engrandecer o nosso evento e a gente, como unidade de saúde, nós estamos aqui trabalhando e focando sempre no tratamento e na qualidade para a gente prestar um serviço de excelência. E a tua presença, a tua participação com a gente, com certeza o nosso evento vai crescer muito. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Eu queria contar uma historinha de um minutinho só para fechar. Eu sempre conto essa historinha quando eu faço minhas palestras, mas eu acho que ela marca bem o que nós estamos vivendo. Tinha um monge, o seu servo, ele percorria aí as florestas pregando, né? E ele, anoiteceu, ele chegou num local que seria uma fazenda e ele pediu abrigo nessa fazenda. Ele viu que a casa era muito precária, que a família vivia de maneira bastante humilde, né? Mas acolheu tanto o monge como o seu servo. E ele, conversando com o dono da fazenda, falou: o que acontece com vocês? Olha, ao longo do tempo a gente foi perdendo as coisas e hoje nós só temos uma vaca. Essa vaca é ela que nos dá o leite, ela que ajuda no arado, na agricultura. E por conta disso, nossa situação está ruim. No outro dia ele acordou, ele indo embora, viu a vaca perto do brejo e pediu para o servo dele: ó, vai lá, empurra aquela vaca para o brejo. Ele falou: mas ela é a única que dá sustento para a família. Vai lá, faz isso. Passou um ano, ele voltou naquela região, chegou no mesmo local, era uma fazenda vistosa, com várias cabeças de gado, plantações, etc. Aí o servo falou: ó, não vão dar hospedagem para nós, porque não deve ser a mesma família. Chegou lá, era a mesma família. E perguntaram: o que aconteceu? Eu falei: olha, teve um louco aí que jogou aquela vaquinha nossa no brejo, e aí eu tive que reunir a família e ver que talentos nós tínhamos, o que nós podíamos fazer a mais, e cada um contribuindo mais, fazemos uma virada na nossa vida. Então, às vezes, nós nomeamos algumas vaquinhas e nos acomodamos. Então, está na hora de matar, entre aspas, isso que nos atrapalha a vida e focar no aperfeiçoamento do talento. Quem faz isso dá uma virada. Então, que nós tenhamos aí coragem de matar tantas vacas que às vezes atrapalham a nossa vida e às vezes até acomoda a nossa profissão e a nossa vida pessoal. Felicidades para vocês, espero que vocês tenham a recompensa merecida por todo o trabalho nessa linha de frente aí. Forte abraço. Pessoal, esse foi o professor Reinaldo Cafeu. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E, como eu disse anteriormente, a tua participação só vai engrandecer o nosso evento. Muito obrigado. Forte abraço.